Pessoal, a Bíblia diz no livro de Provérbios, no capítulo 26, que nós não devemos responder ao tolo segundo a sua tolice, para não nos tornarmos semelhantes a ele. Mas, no mesmo texto, também diz que há momentos em que é preciso responder para que a insensatez não prevaleça. E é por isso que eu preciso falar. Então eu quero que você assista o vídeo abaixo, que eu já vou voltar para comentar e vou falar tudo que está aqui. Vamos assistir? Acha que há um preconceito com evangélicos? Você acha que ele tem fundamento? Uai, como não tem fundamento? Olha o que a gente tá vendo de evangélico hoje. Eu digo que a minha avó deve estar dando voltas no caixão. Por quê? Porque o evangélico de hoje é o que há de pior no ser humano. Virou o protótipo de um ser desprezível. De alguém que não respeita uma diferença, de alguém que não respeita um viés diferente do mesmo amor. Que se apropria da fé do outro pra... Não, que não respeita a fé do outro e que virou agora uma indústria política. Que não tem nada a ver. Então a minha avó deve estar chorando lágrimas de sangue, deve estar muito orgulhosa de mim, que tem um senso crítico, que tô vendo que isso não é nada do que eu aprendi com a minha avó e dentro da igreja, e que faz muito mais sentido nós estarmos, nós no caso, eu e todas as eus aqui dentro de dentro, estarmos reverenciando e celebrando algo que faça sentido, que respeite a natureza, os seres humanos, a diversidade, e que pregue o amor, que pra mim religião é isso. Deus pra mim é amor, seja os diferentes nomes que ele possa ter. Mas aí acho que você tá generalizando um pouquinho todos os evangélicos, talvez seja algumas correntes, né? Mais radicais. Lá vem o povo falando, ai, mas ela está generalizando. Gente, quando a gente generaliza, normalmente, se a pessoa que tá falando não é uma pessoa leviana, e eu não sou, a pessoa tá falando de dados do IBGE, né? Ai, porque os homens são todos uns desgraçados. Não tô falando do nosso amigo aqui, né? Mas quando você olha os dados, a gente tá falando da maioria. Então a gente pode generalizar. Porque enquanto for a maioria, enquanto os números forem a maioria, a gente pode generalizar. E a maioria dos evangélicos hoje, de tudo que a gente vê na televisão, é uma raça de amor, de Deus, de Jesus Cristo, não tem nada. E caguei pra vocês. Porque eu tenho lugar de fala, eu sou evangélica. Achou ruim? Come menos. Ou ele vem encher meu saco. Ai, adoro. gente, maravilhosa. Adoro, dou resposta, bloqueio, acabo com a vida. Nesse vídeo aí, essa senhora aparece muito alterada e ela decide atacar milhões de evangélicos, chamando todos nós de o que há de pior no ser humano. Deixa eu me segurar aqui. Não, pessoal, isso aí não é uma crítica. Ela está, sim, praticando preconceito. Ela está sendo preconceituosa. É simples assim. Porque quando você pega um grupo inteiro, que segundo o IBGE, de 2022, ainda somos 26% da população, seria algo em torno de 55 milhões de pessoas, e isso em 2022, e você reduz isso a um rótulo ofensivo, isso não é opinião, isso é intolerância. E aqui cabe uma pergunta direta. Se essa mesma fala fosse contra qualquer outra religião, qual seria a reação da sociedade? Qual seria a reação do Ministério Público? Olha, posso prever. Seria manchete, seria processo, seria escândalo. Eu mesmo, num culto, chamei entidades espirituais de demônios, não citei religião alguma. Estou com o processo nas mãos do ministro Flávio Dino lá no STF. Estou sendo acusado pelo Ministério Público de Minas Gerais de praticar intolerância religiosa. Agora, e o que essa moça acabou de dizer? O que essa senhora disse? Agora vamos lá. Quando é contra os evangélicos, e aí? E aí nada. As pessoas até aplaudem. Isso não é justiça, isso é hipocrisia. Nós evangélicos não somos perfeitos e nunca dissemos que somos. Mas nós somos milhões de pessoas que trabalham, que cuidam de suas famílias, que ajudamos os necessitados. Nós recuperamos vidas nas periferias, onde muitas vezes nem o Estado consegue chegar. Nós trabalhamos na recuperação de viciados em drogas e reduzir tudo isso a um ataque raso é no mínimo desonesto. Tem gente que não presta no nosso meio? Tem muita gente. Assim como tem muita gente que não presta no meio artístico, no meio jornalístico, em todos os meios. O pior é que ela se diz evangélica. E sim, se ela é evangélica, ela pode criticar o movimento do qual ela diz fazer parte. A crítica é válida, o debate é necessário, mas desrespeito coletivo, isso nunca será aceitável. E vou explicar o porquê. Porque no fim, quem aponta o dedo com ódio revela muito mais sobre si mesmo, sobre como está o seu coração e a sua mente, do que sobre aqueles que a pessoa tentou diminuir.